Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA e para o mundo inteiro neste exato momento pelo link rbatv.dol.com.br. Para o mundo todo, eu gosto de falar, nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em Portugal, em Luanda, na África, em todo o Brasil e em toda a Europa. Assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é quem trata de cirurgia neurológica, neurocirurgia, tudo de neuro, tá? Neuroclínica, neuroradiologia, neurointervenção, neurocirurgia, capitaneada pelo doutor Eric Pascoal e pelo doutor Fernando Pascoal. A Neurogênesis precisa de diagnóstico e tratamento na nossa região. Neurogênesis é uma das nossas referências. E pelo Shopping da Saúde, que tem tudo que você precisa de material na área de saúde. Eu sempre falo, desde o oxímetro até cama hospitalar. Tudo que você precisa de fisioterapia, de curativo, de tratamento, tudo você encontra no Shopping da Saúde. A loja é ali na Almirante Barroso, no outro quarteirão depois do estádio da Curuzu, e a outra é na BR. E o nosso convidado de hoje, muito, muito especial, é o meu amigo, trabalha comigo na minha disciplina, na Faculdade de Medicina, o professor doutor Silvestre Savino Neto. O Silvestre formou na nossa faculdade, na Federal do Pará, em 84, fez cirurgia vascular no serviço do Hospital Jaraguá, em São Paulo, fez mestrado no Jaraguá, depois fez doutorado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, foi presidente em 4 mandatos da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Seccional Pará e é o atual diretor da Faculdade de Medicina da Federal do Pará. O Silvestre é o professor coordenador da disciplina de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina. A disciplina de cirurgia vascular é junto com a nossa de cardiologia, nós trabalhamos na mesma disciplina. E o Silvestre vai nos falar hoje sobre as atividades na cirurgia vascular, as cirurgias, curativos, tudo isso. Tudo que é importante nós sabermos. Silvestre, super obrigado por ter aceito o convite. Silvestre, eu vou te tratar de Silvestre. Nós trabalhamos juntos, somos colegas de trabalho, então eu vou te chamar de Silvestre. Silvestre, me fala. Primeiro, obrigado mais uma vez por ter aceito. E a pergunta 1 é essa. Qual a atividade no mundo atual de um médico cirurgião vascular? E obrigado. Primeiro, obrigado pela gentileza do convite, Eduardo. É um prazer, né, sempre, além das atividades que nós temos da universidade, estar aqui com você e também é um prazer muito grande para mim. A cirurgia vascular moderna, hoje, ela tem múltiplas possibilidades, né? Então, nós temos as doenças do sistema linfático, nós temos as doenças das veias que representam, dentro da atividade da cirurgia vascular, uma área importante, que são as varizes, as doenças venosas, as tromboses venosas estão em moda hoje em relação às viagens, às complicações da doença do Covid-19. Temos as doenças do sistema arterial, os aneurismas de aorta, as doenças arteriais obstrutivas dos membros, as doenças das carótidas por complicações do acidente vascular cerebral, que isso tudo, além da técnica cirúrgica clássica, nós temos grandes avanços na área da cirurgia, que a gente chama dos territórios das cirurgias do tratamento endovascular, né? Que é a parte dos catéteres. Além disso, a cirurgia vascular ela tem a possibilidade também
das ações nas questões dos acessos vasculares, não só acessos vasculares para tratamento de pacientes renais crônicos, como também para infusão de medicações, como quimioterapia. Além do mais, existe a área da cirurgia vascular também relacionada à questão dos transplantes. Então, tem uma possibilidade, um leque bastante amplo do exercício da atividade profissional. Perfeito. E, Silvestre, tu chamaste a atenção agora num detalhe. A cirurgia vascular na COVID. O que é que mais acometeu os vasos na pandemia? Nós temos, se observou, né, durante essa fase da doença, da Covid-19, que ela é uma doença que causa um processo inflamatório muito importante dos vasos, tanto das veias quanto do sistema arterial. Isso pode ocorrer. Então, é muito frequente nós vemos pacientes graves, principalmente pacientes internados, evoluindo com quadro de trombose venosas profundas dos membros inferiores, que cursaram com embolias pulmonares, enfim, casos graves, como também casos de obstrução do sistema arterial, com isquemias de membro, levando a perdas de membro também. Ou seja, é uma doença que se mostrou bastante agressiva no acometimento do sistema arterial, justamente por uma lesão endotelial, um processo inflamatório, uma pan-inflamação, que leva justamente a essas alterações de trombose, tanto do sistema venoso quanto do sistema arterial. E é muito importante em pacientes que desenvolvem a doença, principalmente aqueles pacientes com quadro mais grave, fazer um acompanhamento adequado justamente dessas complicações que podem acontecer. Certo. E, Silvestre, com o advento da pandemia, houve muito uso de heparina, muito uso de anticoagulante, de anticoagulação. Vocês tiveram complicações pelo uso da anticoagulação? Olha, eu não, assim, é muito baixo o índice de complicação por uso de anticoagulação. Primeira coisa que precisa ficar bem claro: o anticoagulante não pode ser usado de forma indiscriminada, né? Você tem critérios. Então, nesses pacientes internados, você deve fazer anticoagulação, profilaxia, e a droga de eleição nesses pacientes é justamente a heparina de baixo peso molecular. Pacientes que são tratados ambulatorialmente a nível domiciliar em casa, você vai verificar as condições desse doente, idade, comorbidades, outros fatores, se existe alteração de fatores de processo inflamatório, principalmente fibrinogênio, dedímero, que se tiver muito elevado, você pode fazer a profilaxia também em casa, inicialmente com heparina. Mas a taxa de complicação, principalmente complicações hemorrágicas, ela é muito pequena. Eu, pessoalmente, durante esses 2 anos de Covid-19, não tive casos ou notícias de pessoas que tiveram complicações por isso. É interessante esse comentário, porque haviam me perguntado, isso eu não vi nenhuma vez, mas vou perguntar para quem trata diretamente do assunto. Ei, Silvestre, você fez um comentário ainda agora, no começo, sobre trombose venosa, tá? Embolia pulmonar que acaba causando. E você sabe que isso é muito comum no mundo atual em viagens longas, que as pessoas ficam muito tempo sentadas, tanto de ônibus como de avião. Principalmente de avião, que o indivíduo fica sentado 10, 11 horas. Uma época, eu assisti num congresso alguém dizendo assim: na hora que você faz aquele check-in no aeroporto, aquela moça bonita lá que te recebe devia te dar um comprimido de aspirina, junto com o carimbo do passaporte, da passagem. Isso é real? Poderia fazer isso ou teria que tomar um anticoagulante convencional para evitar essas complicações? Na realidade, assim, o que funciona é o uso do anticoagulante na dose profilática, né, que você vai fazer a profilaxia, você não precisa fazer dose terapêutica. Então, o que ocorre? Normalmente são pacientes que fazem viagem, normalmente o risco é maior a partir de 8 horas, seja um dia de voo ou viagem de carro. Então, você tem que avaliar também não só o tempo de voo, mas a comorbidade que esse paciente tem. Se é um paciente idoso, se ele tem varizes exuberantes, se ele tem histórico familiar de trombose venosa,
se ele tem patologias prévias que podem aumentar o risco de trombose venosa, nesses pacientes, necessariamente, é importante a orientação, seja a orientação da movimentação no próprio voo. Hoje em dia, as cadeiras são muito próximas, né? Mas você deve fazer a movimentação com os pés, a flexão, a extensão. Eventualmente, você pode fazer uso de uma meia de compressão elástica, se você já tiver um histórico, e também você vai fazer o uso. O que tem hoje estabelecido, se você fazer uso da profilaxia, é a heparina de baixo peso molecular. Nós temos outros anticoagulantes no mercado, mas não tem ainda estudos de liberação especificamente para esse tipo de complicação. Certo. Tu tens paciente que vai viajar e chega contigo e diz: eu vou viajar, preciso me cuidar? Sem dúvida, e é uma coisa frequente. Olha, doutor, eu vou vir aqui para fazer uma avaliação, porque vou fazer um voo de tantas horas. E nesse período você faz a orientação, se for o caso, faz a prescrição de uma meia de compressão elástica e faz também um anticoagulante para ele fazer horas antes de viajar e horas antes do voo de volta. Então isso é uma rotina que acontece com bastante frequência. Agora, Silvestre, me fala uma coisa. Com o advento da tomografia, da angiotomografia, da angiorressonância, de repente, nós passamos a descobrir, assim, pelo menos nós que não somos da área, um percentual muito importante de doença vascular, além do que a gente já sabia, de doença vascular arterial, de doença vascular venosa. Isso é real em termos de diagnóstico? Na verdade, assim, Eduardo, os exames, a sofisticação dos exames que nós temos hoje, seja a angiorressonância ou angiotomografia, você vai fazer alguns exames e você acaba detectando, descobrindo um outro tipo, uma placa, uma lesão, uma obstrução. O que é importante, que eu sempre falo, é o seguinte: principalmente para nós, cirurgiões vasculares, a gente não deve tratar a imagem, você tem que tratar o doente, a doença e a repercussão hemodinâmica que essa lesão vai ocasionar. Se você tem um aneurisma, você tem que quantificar o diâmetro, fatores de risco de relação à ruptura ou não. Mas a doença arterial obstrutiva, de extremidade especialmente, você tem que avaliar se existe a repercussão hemodinâmica para aquela lesão e se justifica você fazer um tratamento intervencionista ou através de cirurgia aberta ou endovascular, ou se há realmente apenas a orientação do ponto de vista da medicação terapêutica às drogas, né? Que acaba sendo o mais comum. Agora, o fato de você simplesmente identificar, não necessariamente você tem que fazer alguma coisa específica. Esse que eu acho que é o ponto de equilíbrio, né? A gente tem a sofisticação dos exames, a quantificação disso, mas a gente tem que interpretar se aquela lesão faz parte da própria evolução da idade do doente, né? Ou se essa lesão causa um comprometimento arterial que põe em risco a circulação daquele paciente. Eu acho que essa que é o ponto em partida principal, que o médico tem que ter o bom senso dessa avaliação. Certo. Ei, Silvestre, o nosso primeiro tempo praticamente está no fim, mas eu vou te fazer a pergunta para te começar o segundo tempo. Existe profilaxia para varizes? Já voltamos, pessoal, um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa informativa com o doutor Silvestre, tá? O professor doutor Silvestre Savino Neto, meu diretor da Faculdade de Medicina, meu amigo e da disciplina. Nossa disciplina é comum, cardiologia e cirurgia vascular. Nós somos da mesma disciplina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Silvestre, eu terminei o primeiro bloco te perguntando se tem como fazer profilaxia para varizes. Existe? Eduardo, é uma pergunta interessante, porque é muito frequente no consultório. O paciente pergunta, doutor, o que eu faço para não ter varizes? Na realidade, não existe um remédio, não existe um medicamento, não existe um creme, nada que você vai fazer que você vai evitar as suas varizes. O que é fundamental é que o paciente tenha uma vida saudável, pratique atividade física regular, tenha adequação em relação ao seu peso, e são medidas que podem prevenir ou diminuir, não digo prevenir, mas diminuir o risco de você acabar desenvolvendo varizes se você tiver uma predisposição para isso. Uhum. Silvestre, e o tratamento de varizes? Ainda é a cirurgia clássica? Existem hoje, se desenvolveu hoje, várias técnicas em relação ao tratamento de varizes. Você tem a cirurgia de varizes clássica, né? Você tem o tratamento das varizes com laser, você tem o tratamento das varizes com radiofrequência, que a gente chama, e hoje você tem o tratamento das varizes com escleroterapia por espuma guiada por ultrassom. Então, são técnicas que você vai utilizar, todas elas com resultados bons, resultados superponíveis em relação ao outro, e de acordo com a situação de cada paciente, característica das varizes, o quadro individual de cada paciente, você pode escolher e oferecer ao doente o melhor tratamento, e ele pode participar dessa escolha. Certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta acadêmica. Vocês usam na rotina o índice tornozelo braquial para diagnóstico de doença vascular periférica arterial? Sim, olha, o índice tornozelo braquial, na realidade, é o primeiro exame para o diagnóstico da doença arterial periférica. Né? Eu não preciso de um exame sofisticado para fazer o diagnóstico. Então, você, através do índice tornozelo braquial, você vai verificar se esse paciente tem já manifestações ou clínicas da doença arterial periférica. Então, o índice tornozelo braquial ele é extremamente importante. Aliás, acho que ele deva ser usado muito mais vezes, né? Para que a gente possa detectar precocemente a doença numa fase inicial e poder fazer a orientação para os pacientes de uma maneira adequada. Então, é um exame extremamente importante, valioso. É o primeiro exame para fazer o diagnóstico da doença arterial periférica. Puxa, eu te perguntei agora, porque isso seria muito importante para que todos os médicos clínicos fizessem o exame, né? Assim como mede a pressão arterial, aproveita e faz o índice tornozelo braquial, né? Seria interessante para diagnóstico. Sem dúvida, é uma forma de averiação, porque você, como cardiologista, sabe perfeitamente que a doença arterial periférica ela nunca está sozinha. Ou ela está com a doença aterosclerose, é única, ou ela também tem uma associação com a doença coronariana, ou ele tem uma associação com a doença carotídea, que é risco de acidente vascular cerebral. Então,
é uma forma, às vezes, de você pesquisar, começa com a doença arterial periférica para descobrir que esse paciente tem uma doença coronariana importante. Com certeza. E me diz uma coisa, a prevalência no mundo atual, essa é uma pergunta que também eu tenho dúvida, de aneurisma da aorta. É muito frequente ou a gente descobriu mais com a angiotomografia? Então, o que aconteceu hoje, primeiro, por que aumentou a incidência da doença? Primeiro que nós vivemos muito mais hoje, né? Então, a doença da aritmática é numa faixa etária do paciente, vai estar na parte dos 70 anos, que é a faixa etária mais frequente. Então, você tem uma longevidade maior. Nós temos nossos hábitos de vida também modificaram, né? Isso favorece o que a doença arteriosclerótica. Então, além do mais, hoje você faz muito mais diagnóstico. Então, você faz um ultrassom, por exemplo, para fazer uma avaliação de uma dor abdominal, por um cálculo de vesícula, e lá você encontra o aneurisma que está sintomático, né? Que se talvez você não fosse fazer esse exame por pesquisa de uma outra coisa, você jamais iria identificar e fazer o diagnóstico. Então, é uma mescla, é um conjunto. Além dos métodos diagnósticos hoje, que são muito mais favoráveis, né? Está muito mais à disposição, o ultrassom é um excelente exame para você fazer um screening, uma abordagem inicial, né? Apenas para diagnóstico inicial. E, além do mais, a questão da faixa etária e dos hábitos alimentares também são fatores importantes. E, Silvestre, e por falar em aneurismas vasculares de membros inferiores, de abdômen, da aorta abdominal, da aorta torácica, o tratamento chegou, no mundo atual, o tratamento endovascular. E a cirurgia vascular praticamente se dividiu na clássica e na endovascular. Hoje, está meio a meio ou está muito mais o tratamento endovascular? Não. Hoje em dia, o tratamento endovascular ele ganhou mais espaço em relação ao tratamento dos aneurismas. Principalmente, se você falar dos aneurismas torácicos, não tem discussão, a cirurgia de procedimento endovascular também. E também na cirurgia dos aneurismas abdominais infrarrenais, que são a maioria dos aneurismas, também o tratamento vascular, o desenvolvimento de novos materiais, de novas, isso tem contribuído para que a técnica endovascular se prevaleça hoje. Uhum. É super importante que todo mundo saiba isso aí. Silvestre, uma pergunta também de especialidade. A carótida, quem toma conta agora, o neuro ou o cirurgião vascular? Olha, a carótida sempre foi um território do cirurgião vascular, né? Porque, por incrível que pareça hoje, um dos únicos territórios em que da doença arterial o procedimento aberto à endarterectomia de carótida, se você for acompanhar os guidelines internacionais, a endarterectomia é o primeiro procedimento em relação ao tratamento da doença carotídea, não é um procedimento endovascular. Então, esse é um território que nós já trabalhamos há muito tempo e, normalmente, é o cirurgião vascular que faz esse procedimento. Tem alguns colegas da neurologia que também o fazem, mas, normalmente, a abordagem da doença carotídea extracraniana, que é, nesse caso especificamente, é uma atividade da cirurgia vascular. Eu sei. E, Silvestre, agora a pergunta crucial. Feridas. A grande pergunta é: o que é que eu faço quando eu tenho uma ferida, principalmente ferida crônica, em relação à cirurgia vascular? Olha, veja, essa é uma pergunta importante, Eduardo, pelo seguinte: você não tem uma ferida por acaso, né? As feridas, elas podem ser de origens arteriais isquêmicas. Então, se eu ficar fazendo o curativo sem fazer o diagnóstico, eu vou piorar aquela ferida em vez dela cicatrizar. Se eu tenho uma ferida por uma doença venosa, uma insuficiência venosa crônica, eu posso fazer o curativo, mas se eu não tratar a insuficiência venosa, ela fecha e abre. Então, eu preciso tratar a origem, a causa do problema. Então,
Então, eu posso tratar uma ferida que pode ser uma neoplasia, um câncer, por exemplo. Eu tenho as feridas de origem dermatológicas, eu tenho as feridas de origem por doenças reumatológicas também associadas, né? As vasculites. Então, é muito importante que o paciente, antes de fazer a opção por um determinado tratamento, ele procure o médico da sua confiança, a especialidade, para que ele possa fazer o diagnóstico correto da causa da doença de base que está causando aquela lesão, para depois, sim, iniciar o tratamento adequado. Porque isso pode ser, antes de você fazer o curativo, por exemplo, da ferida, você talvez seja indicado fazer uma cirurgia para refazer a circulação daquela perna e fechar, cicatrizar. Eu preciso tratar a doença venosa, a insuficiência venosa, para poder tirar a hipertensão venosa e fechar essa ferida. Enfim, tem múltiplas variáveis. Então, a recomendação adequada, correta é: procure o seu médico para que ele possa fazer o diagnóstico corretamente e, a partir daí, sim, instituir o tratamento adequado para você poder ter sucesso no seu tratamento. Porque, senão, você pode simplesmente achar que é mais fácil tratar uma ferida, vai, faz curativo, faz isso, mas você está postergando e pode estar piorando aquela lesão, já que você não fez o diagnóstico adequado da origem, do porquê que ela surgiu. Certo, eu acho que você foi muito claro agora, Silvestre. Tem uma ferida, procure um médico. Procure um médico, que ele é o profissional que vai fazer o diagnóstico para o tratamento correto. Mas olha, meu amigo, nós estamos terminando o nosso tempo e eu queria de você considerações finais e dedica o programa. A gente sempre dedica o programa, isso fica ao critério do convidado. Então, você, o meu convidado hoje, fica a teu critério. Considerações finais e pode dedicar. Então, o que eu queria enfatizar é exatamente isso. A cirurgia vascular é uma especialidade bem estabelecida, né? Nós temos como sociedade, eu acho que de 1952 até os dias de hoje, que enfim, existem patologias muito importantes que devam ser seguidas e acompanhadas, como nós estamos vivendo hoje, essa questão da pandemia de trombose, as doenças arteriais, os aneurismas, as varizes, enfim, uma infinidade de patologias, e que sempre a recomendação é, na presença de uma doença, de um problema, procure o médico, procure o cirurgião vascular, para que você possa fazer o seu tratamento correto, o seu tratamento adequado. Em relação, Eduardo, a quem eu posso dedicar essa nossa conversa, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, que eu acho que é a mais importante na vida da gente, é a nossa família, né? Então eu dedico à minha família, a minha mãe viva ainda, aos 87 anos de idade, graças a Deus, lúcida, com saúde, minha esposa, meus filhos, enfim, a eles, a quem eu dedico esse programa. E agradeço para você a gentileza do convite. Certo. Puxa, primeiro, super obrigado, Silvestre, obrigado mesmo. Tá? E esse espaço, eu sempre falo, esse espaço é nosso, tá? Então, super obrigado por você ter explicado todas essas coisas. E, pessoal, nosso tempo acabou de verdade. Então, uma semana não, a gente ainda está no começo do ano, um ano iluminado, com muita saúde, que a gente saia da pandemia o mais breve possível. E, Silvestre, um abraço grande, amigo. E obrigado. Obrigado, Eduardo. Tá. Tchau. Obrigado aos telespectadores. Um abraço grande. Obrigado, velho. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.